Caixa acústica Sony GX12. Hoje eu quero falar de como ela está atualmente. Nesse momento ela já está com o crossover interno totalmente reformado. Já está com esses controles aqui, esses potenciômetros desligados. Aqui no mid-range foi instalado um L-pad de 3 dB, ou seja, ele está atenuando 3 dB. L-pad são dois resistores, um em paralelo com drive e outro em série. Então isso é o atenuador, e esse tipo de atenuador ele mantém a impedância que o crossover enxerga, então não altera o corte de frequência. O alto-falante só tem uma bobina, então ficou assim. E o tweeter, por um fato de que o corte de frequência que o crossover entrega para ele é 13 kHz, e ele já em 15 já começa a perder intensidade, então eu não atenuei ele, porque quando ele começa a reproduzir é quando ele já mais ou menos está perdendo a possibilidade de intensidade de áudio, tá? Ele já está perdendo, ele está morrendo a resposta de frequência dele. Então, como ele está nessa condição, eu resolvi não atenuar ele para não deixar ele muito mudo na caixa. Nos outros vídeos eu já mostrei como é que é esse crossover dessa caixa, o desenho, como esses componentes aí dentro, bobinas, capacitores, estão ligados e quais são os cortes. Procura aí na playlist da caixa que tu vai encontrar tudo sobre esse crossover aí. Eu vou falar aqui um pouquinho do L-pad. Eu estou buscando nesse site aqui, ó, soundau.com. Então lá tem os calculadores de L-pad. Então olha só, para uma impedância de 8 ohms, uma atenuação de 3 dB, eu preciso de um resistor de 2,3 em série com drive e um de 20 ohms, mais ou menos 19 ohms, em paralelo com drive. Então o que eu fiz? Eu coloquei um de 18 em paralelo e um de 2.2, é o mais próximo disso aí. Então se eu colocar aqui do outro lado esses resistores que eu coloquei, então o série eu coloquei 2.2, tá? Que é o valor comercial, e o em paralelo eu coloquei 18, tá? E eu posso calcular aqui o que eu estou conseguindo com esses resistores. Veja, atenuação de 2.9 dB com uma impedância de 7.7 ohms. Então o crossover vai enxergar, digamos que 7.7 ohms. Tá? Então quando a gente liga resistores em série, a gente perde essa capacidade de fazer o crossover enxergar sempre a mesma impedância. Tá? Então, com isso, essa caixa aqui ficou com uma curva de impedância um pouco diferente, que é o que eu quero mostrar nesse vídeo. Tá? Eu já mostrei a curva logo que eu comecei a mexer nela. Então a curva original dela, isso aqui não é resposta de frequência, tá? Isso aqui é curva de impedância. Era essa verde de baixo. Então vejam que tinha uma anormalidade aqui no final. A caixa ficava com 15 ohms. Então tinha um problema no crossover, tá? E não estava, digamos que, indo para o tweeter, certo? Então agora com o crossover com os capacitores trocados, eu consegui fazer com que o tweeter receba o sinal. Então aqui, ó, o tweeter agora está conseguindo fazer a impedância da caixa baixar. Então o crossover que ele está ligado é em 13 kHz, então o crossover começa a mandar sinal, deu aqui dos 6 kHz mais ou menos, começa a ir um pouquinho, e a impedância da caixa começa a baixar. Então conforme o capacitor desvia a corrente para o tweeter, a impedância da caixa vai baixando, tá? E aí chega a baixar aqui até 6.9 ohms. Esse pico aqui de impedância, que acontece aqui em 6 kHz, é porque o crossover da caixa leva, digamos, um corte de 4.5 kHz. Então o mid-range está programado para trabalhar só até 4.5 kHz. Tem uma bobina em série com ele que limita isso. E enquanto o corte no crossover do tweeter só começa em 13, então por isso que alivia tanto a impedância aqui no meio dessas frequências, tá? Mesma coisa aqui. Tem esse pico de impedância aqui porque o crossover do woofer está calculado para ir só até 800 Hz, tá?
Então por aqui, aqui mais ou menos. Então o crossover do woofer, ele é programado para trabalhar de 0 a 800 Hz. Então no 800 ele já está com uma atenuação, e depois disso ele começa a atenuar com mais intensidade. Só que o crossover do mid-range, ele foi programado para começar em 1900 Hz. Tá? Então é mais ou menos aqui, ó, por aqui, 1500. Então o crossover do mid-range começa a trabalhar, o corte dele é em 1900 Hz. Tá? Conforme eu já mostrei nos outros vídeos aí. Então tem um gap entre as frequências. Tá? O crossover do woofer só vai até 800, então fica esse gap aqui onde não tem, digamos, nada botando carga, tá, na caixa. Então a caixa fica livre, ela fica com impedância lá em cima, ó, 23 ohms. Certo? Foi feita assim, é uma caixa que tem essa característica aí. Tá? Então ela alivia bastante a impedância aqui nesses dois pontos onde não tem nenhum crossover trabalhando, digamos assim, efetivamente. Não está dentro do corte de nenhum crossover. Aqui não está dentro do corte do crossover do Twitter, porque ele só começa em 13. E aqui não está dentro do corte do crossover do mid-range, que ele só vai até 4,5. E aqui não está dentro do corte do crossover do woofer, porque ele só vai até 800. E não está dentro do corte do crossover do mid-range, porque ele começa em 900. Tá? Então a caixa ficou com essa curva de impedância aí. Então o original tinha um problema, tá? Certamente na parte dos capacitores e na parte desses potenciômetros aqui, que atrapalham muito. Então acontecia essa aberração aí e o Twitter acabava ficando prejudicado, não recebia sinal. Então agora ficou tudo bem mais acertado na caixa. Então ela está agora, digamos que com a condição original, porém sem essas coisinhas aqui vai atrapalhar. Então eu diria que ela está agora melhor do que o original, tá? Porque isso aqui certamente atrapalhava ela Deus de novo. Tá? Isso aqui fazia a caixa ficar com os cortes de frequência do mid-range e do Twitter errados. Tá? Isso aqui colocava uma resistência em série com esses componentes, então muda a impedância, muda o corte do crossover. Então para cada posição que a gente colocava aqui, era um corte do crossover. Então é isso aí, um abraço.